Jesus, para a gente começar? O que eu quero falar com vocês hoje é sobre descubra o campeão que há em você. Nessa passagem que nós lemos aqui em 1 Samuel, nós encontramos duas questões. Primeira, a questão que Davi ainda era um moço. Segunda questão, ele tinha encontrado um gigante. Terceira questão, vamos pulando mais uma aí. O irmão dele acabou dizendo que ele era moleque. A quarta questão que a gente vai acabando ver, a gente acaba vendo que o próprio rei Saul disse, olha, contra esse gigante Golias, tu não vai poder pelejar ou lutar contra ele, porque tu és apenas um garoto, és um moço. Ou seja, tentaram colocar para Davi que ele não era nada. Tentaram colocar para Davi que ele era um fracassado, simplesmente um moço, um garoto, vamos colocar assim, porque diz que a armadura, quando ele colocou a armadura do próprio rei Saul, a armadura ele não conseguia carregar. Eu tive a oportunidade de vestir uma armadura dessa e pesa cerca de 70 quilos, é muito pesado e o cara tem que ter preparo para botar um negócio desse. E ele era um garoto, acabou indo lutar contra Davi apenas com uma funda e acabou matando o Golias apenas com uma funda e acabou matando aí o Golias, não com a pedrada, mas sim Golias caiu, depois que ele deu a pedrada, ele pegou a espada e cortou o pescoço do gigante. Mas tudo bem. Agora, esse campeão que existe dentro de nós, como é que a gente vai descobrir, como é que a gente vai aprender a encontrar essa força, essa energia que se chama campeão? Agora está passando um filme de novo aí, o tal de 300, agora já é uma outra edição, e havia os espartanos, Se quem chegou já a ver esse filme, os espartanos eram um grupo de elite dos gregos, da Grécia, mas o impressionante é que eles venciam muitas batalhas. Uma dessas batalhas eram apenas 300 soldados espartanos que venceram milhares de soldados persas, que hoje nada mais é do que o próprio Irã. Mas o ponto impressionante disso é que os espartanos começavam a treinar com 7 anos de idade. Eles saíam de suas casas, era uma honra para o pai e a mãe deles ver um filho nessa elite de soldados dos espartanos. Com 7 anos de idade eram colocados à prova. As duas crianças de 7 e de 8 anos se enfrentavam e muitas crianças acabavam morrendo. E aquelas que ficassem vivas desse combate de crianças estavam prontas para seguir adiante o treinamento até se tornar um grande soldado espartano. Por isso que eles não tinham medo de nada, eles eram forjados em guerra e em batalhas. Não havia nada que eles não pudessem enfrentar sem que o medo estivesse se afugentado deles. Isso é impressionante. Então você acaba vendo que os espartanos eram campeões em batalhas porque eles treinavam muito. Eles passavam por forjamento de caráter, por dificuldade e grandes coisas. Agora, quando nós queremos encontrar o nosso campeão, é muito fácil você acordar hoje e tudo está resolvido. Financeiramente falando, é muito fácil você estar endividado e amanhã você acordar, e você vai no banco e essa conta está zerada, alguém pagou para você. Ou quem sabe você passou na lotérica, deu uma fugidinha, jogou lá numa lote, sei lá o quê, e acabou ganhando lá milhões, do dia para a noite você ficou milionário e toda a sua dívida foi embora. Você foi um campeão? Não, você não foi um campeão. Para você se tornar um campeão, você tem que aprender que um campeão não é onde ele está, mas sim o processo que ele passou para chegar até o topo. Essa é a diferença de ser um campeão. Agora, para você descobrir esse campeão que existe dentro de você, é simples. É só você olhar para a sua vida como um todo. Você não deve ficar olhando os problemas, olhando as dificuldades, olhando todo tipo de coisas ruins que acontecem na sua vida, não. Você tem que olhar para o modo como você vai solucionar esses problemas. E aí sim, você vai começar a descobrir o campeão que existe dentro de você. Aconteceu uma passagem na Bíblia, em Gênesis 4:25, algo muito impressionante. Diz assim: novamente Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos,
e nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Tendo em vista essa passagem, nós acabamos vendo também que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Esses 2 filhos estavam destinados a seguir em frente com a raça humana. Mas aconteceu que pela inveja de Caim, ele acabou matando Abel e seu irmão. Então Caim foi expulso, foi mandado para uma outra terra e Abel tinha morrido. E agora? Como é que essa descendência ia para frente? Como é que a promessa que Deus fez a Adão e Eva, que eles teriam filhos e seriam pais de grandes gerações e de toda a humanidade, pois se Abel havia morrido. E Caim era amaldiçoado, não podia tocar a geração. Então Deus mandou Sete. Agora, algo impressionante que aconteceu foi o modo como Deus ouviu o sangue de Abel clamando da terra até os céus. É algo impressionante. Ou seja, mesmo depois de morto, o sangue de Abel ainda clamava na terra junto a Deus. E essa promessa acaba se cumprindo depois de milhares de anos, quando eles matam Jesus Cristo naquela cruz. E o sangue de Jesus acabou clamando ao Pai e nos salvou de toda a ira. A promessa se cumpriu desde Eva, quando disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a promessa que Deus fez para Eva, dizendo que na descendência, que o descendente dela iria ferir a cabeça da serpente, e a serpente iria lhe ferir o calcanhar, estava falando do próprio Jesus. Agora vocês imaginem Eva vendo Abel morto e Caim fugindo. Como é que isso ia acontecer? A promessa se cumpriu. Jesus Cristo morreu naquela cruz e o sangue de Jesus clamou a Deus. O sangue de Jesus clamou a Deus e pagou os nossos pecados. O sangue de Jesus está fluindo hoje em nossas veias. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe o DNA de Deus. Você recebe o DNA de Jesus. Esse DNA que você existia antes na sua vida, toda a sua questão genética, o seu jeito, o seu gesto, o modo como você falava. Porque o meu avô era assim, o meu pai era assim, eu sou assim. Isso cai por terra, mediante a hora que você aceita Jesus como seu Salvador e você recebe o sangue dele em sua vida. E não só isso, Jesus desceu, na sexta-feira ele morreu, ele ficou 3 dias praticamente parado, ele desceu até a mansão dos mortos, pegou a chave do inferno e da morte. Imagine a profundidade dessas coisas. Nós vimos isso muito superficialmente, porque a gente lê direto e escuta direto por aí, mas é uma profundidade muito grande. Quando o inimigo achou, quando fez Abel morrer, através de Caim, o inimigo pensou: agora está tudo resolvido. E se ele soubesse que Jesus Cristo iria morrer para pagar os pecados e trancafiá-lo, ele não teria deixado Jesus morrer. Porque ele fez a mesma coisa que ele fez com Abel. Ele matou Abel achando que a geração iria exterminar, iria acabar. Então o sangue de Abel clamava para Deus. Quando ele matou Jesus e achou: bom, agora eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá com Abel, a geração acabou. Ele entrou pelo cano. Porque ele desconhecia o plano de Deus. Nem os anjos sabiam o que iria acontecer depois que Jesus Cristo morreu. Ninguém sabia. Nem os profetas sabiam. Eles falavam coisas que não sabiam. E é por isso que Satanás, não sabendo, matou o próprio Jesus e entrou pelo cano. Ele nos salvou. Ele morreu naquela cruz há 12.000 anos. Isso não é brincadeira. Isso é uma verdade. Isso vai te levar para o céu. Isso vai te levar para um lugar que você jamais sonhou. E se você crê nisso, a sua vida começa a mudar. Mas Edson, eu tenho crido nisso já há tantos anos e a minha vida não nada muda. É porque você não está vendo a bondade de Deus todos os dias na sua vida. É tanta bondade e tanta misericórdia que as pessoas acabam esquecendo.
e acabam não percebendo as coisas que Deus tem feito. Eu sempre digo, daqui a pouco passa uma abelha e você nem dá bola, você enxota ela e você nem percebe, mas aquela abelha poderia ter picado a sua garganta. E você poderia ter morrido aí, quem sabe, asfixiado. A bondade é gigante. A maravilha de Deus na vida do ser humano é gigante. Temos que ter mais sensibilidade para entender e buscar essas coisas. E entender que Deus é poderoso e sempre foi poderoso. E Ele vai agir em nossa vida se nós continuarmos crendo e acreditarmos nisso. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 2,10, diz, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora que você descobriu quem é esse campeão que existe dentro de você, não é algo fictício, não é apenas o Jesus fictício que está na igreja na hora do culto, na hora do louvor. Não é o Deus fictício da televisão. Não. Esse é o Deus verdadeiro. Ele existe. E Ele não está mais na cruz. Ele está no céu. E está compartilhando o seu Santo Espírito, que apenas Ele e Deus compartilham. E por isso que é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Deus e Jesus compartilham o mesmo Espírito que está dentro de nós. Esse é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou, Ele disse, eu vou, mas mandarei um Consolador, para que vocês nunca esqueçam de mim. Para onde Ele estiver, eu esteja também. Se o Espírito Santo está dentro de você, quando você aceitou Jesus como Salvador, então Jesus está aí dentro. E Ele é um campeão porque Ele saiu da morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e você também é um campeão por causa disso. Em Colossenses 1,13, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não vai nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos lá em espírito com Jesus. Essa é a grandeza. Por isso não devemos mais andar desanimados, tristes, desmotivados, pensando que nada vai acontecer. Mas Edson, tenho trabalhado há tanto tempo naquela empresa, eu nunca mais ganhei um aumento, eu tenho feito isso, aquele patrão tem me perseguido, as doenças estão me assolando dia e noite, e o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Simplesmente olhe para Jesus, porque Ele é o campeão da sua vida. Se você ainda vive nessa vida de mediocridade, achando que você é um doente, um perdedor, que nada vai acontecer, é porque você ainda não descobriu o campeão que existe dentro de você. Porque se você descobrir que Jesus habita em você realmente, e que Ele age na sua vida, e que Ele pode mudar a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor, então você descobriu que esse campeão está dentro de você. Agora, se nós estamos murmurando o tempo todo, porque não vai dar certo, porque essas coisas não acontecem, porque a igreja é pequena, porque as pessoas não vêm. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele disse para mim, Edson, por que você... Ele disse, eu acho errado. Onde é que já se viu? E os índios, ele disse. E os índios? Que eles querem botar a gente na parede, né? Como é que os índios vão ser salvos, então? Que poucas pessoas vão lá falar para eles de Jesus. Aí eu disse para ele, quantos índios tem ao redor da sua casa? Cada vizinho daquele seu é um índio. Vai falar de Jesus para eles primeiro. O cara não fala nem de Jesus para o vizinho, vai querer falar dos índios que estão lá, não sei onde, na Amazônia. Vai falar para o vizinho é um índio. Está lá. Converse com o seu vizinho. É simples. Cristão aí, crente, agente secreto, está cheio, né? Bibliazinha desse tamanho, bota na bolsa. Leva em crente, esconde a Bíblia, leva o terno numa mochila e troca por aí e vem para a igreja. Dá de tudo. Então, se nós temos a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2,16, nós temos que acreditar que a nossa vida pode mudar. Nós conhecemos uma mulher, conhecida nossa lá da família minha e da Nice, e essa mulher, ela e o marido tinham um casamento excelente. Viviam muito bem, um casamento tranquilo, financeiramente estáveis, estavam bem, ela sempre trabalhando muito, ele também, pessoas que admiradas na sociedade, ela até admirada por algumas pessoas da alta sociedade, tudo excelente, mas havia uma coisa naquela família. Muitas vezes nós convidávamos, vamos lá na igreja, vamos fazer um estudo. Hoje não dá,
porque passou uma formiga em cima do fio da antena e eu, infelizmente, não vou poder ir. Convidava na outra semana, não, infelizmente não vai dar porque pousou um passarinho na janela e eu não vou conseguir ir. Todo tipo de desculpa esfarrapada que vocês devem ouvir quando convidam as pessoas para ir para a igreja. Mas aconteceu que depois de um certo tempo, a vida deles começou a dar uma guinada. Mas algo muito ruim iria acontecer naquela família. Eles não estavam mais muito bem financeiramente, ela começou a dar uns problemas patológicos nela, ele também e tal, e ele entrou, depois de 30 e tantos anos de casamento, ele entrou meio que um parafuso e começou a proferir palavras como, eu vou tirar a minha vida. Palavras como, eu vou tirar a minha vida, mas não sei como é que eu vou fazer para te deixar. E isso foi durante 3 anos, mais ou menos, uma tortura psicológica naquela mulher. Um casamento lindo, com o filho, acabou se tornando um verdadeiro inferno. E depois de não muito tempo, ele foi para o hospital e acabou cometendo o próprio suicídio dentro do hospital. Então, o interessante é que essa mulher, depois de um certo tempo, ela começou a ler a Bíblia, sozinha. Começou a tentar buscar esse Deus sozinha. Ela tinha que encontrar uma resposta para o que aconteceu. E não muitos dias atrás, nós nos encontramos, ela foi lá em casa, a gente conversou muito e tal. E eu não toquei no assunto de início, e ela foi até que ela começou a tocar no assunto. E nós ficamos mais ou menos o dia todo em comunhão, até a noite, foi muito gostosa a comunhão. E ela reconheceu realmente que o marido dela estava passando por um processo de não aceitar esse Deus. E eu disse para ela, você sabia que a Bíblia fala que quando você aceita Jesus, Ele vai te dar um livramento para que você possa suportar? Isso eu já li isso também. Ou seja, ela começou a entender, lendo as Escrituras, que havia um campeão e que há um campeão dentro dela. Ela entendeu que algo ruim aconteceu na vida dela, para que algo bom pudesse acontecer agora. Ela estava perdendo o filho praticamente por não ter mais relacionamento com o filho. Ou seja, é assim que Deus faz as coisas. Muitas vezes, Deus tira o que você ama para você acordar. Muitas vezes, algo que foi feito para te prejudicar, Deus usa aquilo para te colocar em lugares altos. Porque você precisa aprender que estar com Deus é estar com tudo. Não existe dinheiro, não existe alegria, não existe fama, não existe nada que você quiser colocar na sua vida para substituir Jesus Cristo, vai ter solução. A única solução da sua vida é o próprio Jesus Cristo. Agora, você tem que começar a colocar o velho homem realmente para fora. Joga esse velho homem fora. Comece a pensar coisas boas. Viva coisas boas. Ah, mas isso aí é coisa da nova era. Isso é coisa de pensamento positivo. E a Bíblia é o quê? Se você tem a mente de Cristo, pense coisas boas. Lamentações diz, quero trazer à mente as coisas que me dão esperança. Não diz, quero trazer à mente as coisas que me deixam ruim, triste para baixo. Quero trazer à mente as coisas que me dão esperança. Quando nós resolvemos, alguns meses aí, sair da sala da Jesus Vida, que era um aluguel, eu orei 5 meses para isso, e eu sei quão difícil é quem pastoreia uma igreja ter que sair de uma sala porque você não está conseguindo cumprir com o aluguel. Só quem é pastor é que sabe disso. Você que é pastor que está me ouvindo, se já passou por isso também, sabe disso. O quão difícil é. O ponto é, o que diz em Romanos 5:3. Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Eu nunca estive tão focado como eu estou agora no ministério. Eu nunca estive com tanta energia e garra como eu estou agora no ministério. Porque Deus, se você ama a Deus e você ama esse Jesus, Ele te poda para que você dê muito mais fruto. É simples. Muitas pessoas devem estar pensando, ou pensaram, agora vai se acabar, eu sabia, isso não ia dar em nada. Pelo contrário, eu aprendi o que Jesus falou. Naquela época de Jesus, os romanos que dominavam boa parte do globo, quando eles chegavam na cidade, eles tiravam a capa deles e entregavam para alguém.
Geralmente era um judeu. E a lei que tinha é que eles tinham que levar essa capa por mais ou menos 1 quilômetro. Eles chegavam de batalha ou de viagem, tiravam a capa, entregavam para o judeu e vão embora. Lá na frente passava para outro. Aí Jesus disse, olha, se quiserem levar a capa aí por 1 quilômetro, né? Leva também a túnica. Se quiserem andar por 1 quilômetro, anda 2. Se quiserem levar a capa, leva também a túnica. Aprendam, se você tem Jesus dentro do seu coração, se você já descobriu quem é esse campeão da sua vida, faça o dobro quando você cair. Agora eu não quero simplesmente mais ter uma sala alugada da nossa igreja. Agora eu vou construir uma igreja. Faça o dobro, nunca recue. Agora você pode parar um pouco, você pode forjar o seu caráter, se preparar para seguir adiante. Faça o dobro, Jesus disse isso. Não recue, continue agindo, continue combatendo. Faça o dobro, faça o melhor. E quando você começa a pensar dessa maneira, você vai ver que a esperança vai brotar dentro do seu coração. Não existe nada impossível para Deus. Agora, existem as coisas impossíveis para aqueles que não creem. Mas para Deus, nada é impossível. Jesus falou, Marcos 9:3, tudo é possível àquele que acredita. Ele não falou algumas coisas, ele não falou talvez uma coisinha ou outra, ele falou tudo é possível àqueles que creem. Comece a colocar as palavras para fora, comece a acreditar no que você tem proferido todos os dias na sua vida. Não fique só andando atrás do Jesus do milagre. Milagre, eu acredito, eles acontecem, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu acredito. Acredito porque diz que tem diversidade de dons, diversidade de ministérios. Ponto. Agora, não foque apenas no Jesus do milagre, foque no Jesus da salvação. Porque naquela época de Jesus, estavam focando apenas no Jesus do milagre, esqueciam o Jesus da salvação. Quando Jesus disse para um paralítico, os teus pecados estão perdoados, o povo começou a ranger os dentes e pensar, aí é fácil. Aí Jesus, conhecendo a mente deles, disse, o Filho do Homem perdoa, mas também faz levantar. E disse, levanta-te e anda. O camarada pegou a maca e foi embora. Entenderam? É simples. O milagre já está dentro de você. O milagre que vai resolver a sua vida está dentro de você. O milagre que vai te levantar da morte, das doenças, já está dentro de você. É o próprio Jesus que morreu e o sangue dele hoje flui dentro das suas veias. O sangue dele, que é o DNA de Jesus, que é a força maior que move esse universo, está dentro de você. Aprenda a usar essa energia. E você vai ver que dentro de pouco tempo, Deus tem o tempo dele. Para Deus, 50 anos pode ser muito pouco tempo, porque um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Talvez para nós seja muito tempo, 10 anos, para resolver uma situação. Talvez 20 anos é um tempo maior ainda para a gente, mas para Deus é apenas segundos. Para a eternidade que nós vamos viver com Cristo, é segundos. Creia nisso. Convoque pessoas para vir para a igreja. Não seja uma ovelha estéril. Convide as pessoas. Ganhe galardão no céu. Eu sempre digo, eu não quero chegar no céu e vão abrir lá a porta, né? Conjecturando aqui como é que é o céu, não sei como é que é, mas eu sei que é uma coisa boa. Mas conjecturando, vai abrir lá a portinha, Edson, aí vem um anjo lá comigo. Ô Edson, vamos lá ver agora os teus tesouros aí que você juntou durante esse tempo todo lá embaixo. Aí abre a porta, tem uma moedinha de 10 centavos no cantinho lá. Ué, anjo, o que aconteceu aqui? Não trabalhasse, não fizesse nada. Era só um ouvinte da palavra, mas um servo nunca foi. Seja um servo de Deus e você vai começar a juntar tesouros no céu. E quando você trabalha para Deus, quando você serve a Ele com integridade, com amor, com honestidade, você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Se ainda não aconteceu, continue firme. Continue esperando. Eu estou esperando muitas coisas na minha vida ainda. Estou esperando grandes coisas na minha vida. Porque eu aprendi a fazer grandes orações para Deus. Eu não faço oração medíocre. Ah, Senhor, estou com a dorzinha no dedo, por favor, me ajude. Ah, Senhor, ajuda a pagar aquela continha de R$50. Ah, Senhor, ajuda. Não. Faça grandes orações. Deus é um Deus gigante.
é um Deus gigantesco. Ele quer que você peça e você vai receber. É o tempo dele, não é o nosso tempo, mas se você continuar firme, ele vai fazer você seguir em frente. Seja na sua doença, seja nas suas finanças, seja no seu casamento, seja na educação dos seus filhos, seja na sua igreja. Perder uma batalha não é perder a guerra. Aprendam isso. Aqui, o ministério é novo, está caminhando. Agora, o pastor não pode fazer tudo sozinho. Ele não pode sair a visitar as pessoas, ele não pode sair, estar lá convidando as pessoas, não. Por isso que existem ovelhas. Quem se reproduz no rebanho de animais, ovelhas, são as ovelhas. E as ovelhas ruins o pastor separa. Isso aqui não presta nem para lã. Precisamos de ovelhas que realmente sejam ovelhas leões. Ovelhas que lutem pelo ministério, que lutem pelo pastor, que pregam o evangelho, que convidem para ir para a igreja, que não fica apresentando outros pastores aí televisivos quando você tem o seu pastor dentro da igreja. É simples. Aprenda a discernir esse campeão que existe dentro de você. Um campeão que foca, um campeão que age, um campeão que determina, um campeão que trabalha e um campeão que ama. Os irmãos da igreja, os irmãos de outras igrejas, amam o seu pastor e, acima de tudo, ama Jesus Cristo que morreu, pagou os seus pecados e te salvou. Quem crê nas palavras, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. O Deus lá, o